Boa noite, irmãos e irmãs. A paz de Deus esteja guiando, enchendo, dirigindo as nossas vidas, os nossos corações. Sempre no mês de maio nós abordamos temas relativos à família. E não está sendo diferente também neste ano. De manhã já tivemos a mensagem abordando a questão das prioridades na vida de família. Esta reflexão que nós sempre precisamos reavaliar as nossas prioridades. O que vem em primeiro lugar? O que buscamos em primeiro lugar e quais as nossas motivações para nos aproximar de Deus? E hoje à noite nós vamos conversar sobre esta restaurando a família, muito mais focando a fundamentação bíblica da família, para que nós voltemos aos velhos princípios. A gente não remova, como diz o livro de Provérbios, os marcos antigos que são sólidos, importantes e decisivos para a vida em família. Dois textos bíblicos iniciais, no livro de Gênesis, onde nós temos a instituição da família. No livro de Gênesis, no capítulo 1, nós vemos o início, a origem de tudo isso. Disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem, a sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. E os abençoou. E lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. E o segundo texto está no mesmo livro de Gênesis, no capítulo 2, versículos 18, nós lemos: disse mais o Senhor: não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. E o versículo 24 diz: por isso deixa o homem pai e mãe, e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Geralmente quando nós os cumprimentamos, às vezes a gente pergunta: e a família, como vai? E a gente responde incontinente: vai tudo bem. Nem sempre, às vezes, está bem. Porque às vezes na rotina nós não paramos para avaliar. É como aquela história daquela mulher sunamita, que Eliseu havia lhe prometido um filho, ela teve o filho morreu. E posteriormente, quando Eliseu os encontra, diz: como vai a família? E ela respondeu: tudo bem. Mas não estava bem, que o menino havia adoecido, o menino havia morrido. Eliseu precisou insistir para que pudesse abençoar novamente aquela mulher. Mas esta pergunta, como vai a família, de certa maneira, eu estava lendo esta semana, coletando algum material para esta pregação, e eu me deparei com algumas informações sobre a família. Os jornais estão respondendo esta pergunta: como vai a família? E os jornais respondem. E eu vi essa notícia: pai é estrangulado por filho em discussão por R$50. Eu li um pouco da história, fiquei estarrecido. O filho matou o pai porque ele queria R$50 para comprar drogas. O pai não deu e ele estrangulou, matou o pai. Mas li também essa notícia, que uma mulher havia cerca de 3 ou 4 anos, ela vivia em cárcere privado.
2 filhos, 2 crianças pequenas. O marido aprendia, não permitia que ela saísse nem para a escola, nem para canto algum. E ele saía trabalhar e deixava a família passando fome. Alguém denunciou, a polícia foi lá e resgatou aquela mulher. Que cenário, que família, onde ela era espancada, sofria agressões e privações de toda sorte com suas 2 filhinhas pequenas. E a gente continua lendo dos jornais, e eu fiquei surpreso com essa notícia que a mãe foi presa por matar o filho, esfaqueado. E ela dizia que não aguentava mais a violência sofrida por parte do filho. E a gente continua lendo notícias, a história de uma jovem que desde os 13 anos era abusada sexualmente pelo tio, que era policial militar. Essa é parte da narrativa que ela colocou num livro que posteriormente ela escreveu e publicou. E ela descreve, desde os 13 anos até os 20 anos de idade, abusada pelo tio policial. E todas as vezes que isso acontecia, era mediante a ameaça de uma arma que ele colocava num armário para que ela se submetesse a esse tipo de circunstância. São pequenos relatos, são pequenos trechos de como vai a família. E nós poderíamos continuar aqui enumerando, e nós poderíamos aqui continuar citando tantas outras circunstâncias de situações de penúria e de sofrimento que a família tem passado. Na verdade, a família está sob ataque. Há um ataque sistemático, um ataque constante sobre a família. Não apenas esse tipo de ataque violento, da violência que se expressa pela violência, mas ataques de toda sorte, de toda maneira, principalmente questionando o modelo de família que nós temos aprendido das Escrituras. A chamada família tradicional, a família dos moldes judaico-cristãos. Esta família está sob constante, permanente e pesado bombardeio. As pessoas questionando esse modelo de família, ou ironizando. Algumas séries de televisão ironizam o modelo de família. Questionam o modelo de família. É uma forma sutil, disfarçada, de questionar aquele modelo de família, apontando, focando nos defeitos, focando nos atritos, focando nas dificuldades, focando nas fragilidades, apontando o lado difícil da vida de família, mas não aponta, e pode observar isso, não aponta uma solução, não aponta um rumo, não há um questionamento por que as coisas estão naquele pé, ou por que os relacionamentos atingiram aquele nível, aquele padrão. Não há um questionamento, simplesmente é o questionamento, e o questionamento fica como se o modelo em si de família tivesse o problema fosse do modelo da família. Isto fica sendo inculcado, inoculado, lentamente, nas mentes, na memória, no coração, de tal maneira que está se criando uma concepção distorcida, pessimista, negativa a respeito da família, por conta desta abordagem que focaliza as novelas, as séries, muitos filmes, focaliza o problema da família, o desgaste da família, os conflitos da família, as fragilidades da família, mas nunca trata de uma outra perspectiva. Nunca focaliza as possibilidades da família. Nunca focaliza aquilo para o qual Deus realmente estabeleceu a família. Então esse processo de ironização, depreciação, ou mesmo de contestação quando é apresentado um novo modelo de família. É verdade que aquela família tradicional que nós conhecemos entre um homem e uma mulher, um casal tradicional, esse modelo vem sofrendo desgastes e nós temos novos modelos, às vezes só uma família com a mãe, ela é a chefe do lar, ela cuida de tudo, ela está sozinha. Esse tem sido já uma emergência desse novo modelo de família.
Mas paralelo a esses novos modelos, já surgem também os modelos de 2 homens. É um negócio muito esquisito, 2 homens. Se estava vendo foto de 2 jovens com a criança que eles adotaram. E eu fico pensando, eles todos felizes ali, aparentando felicidade, aparentando uma naturalidade, uma normalidade. E eu fico pensando como é que vai ser o futuro dessa criança adotada nesses padrões, nesses termos. Isto é apresentado como normalidade. Isso é apresentado, casais do mesmo sexo, constituindo uma família, arrogando e defendendo o direito de serem chamados de famílias. E mais do que isso, quando você questiona, você é taxado de intolerante, homofóbico e outras coisas mais, fundamentalista e tantos outros adjetivos quando você questiona esse modelo. Essas coisas estão sendo colocadas de maneira sutil, de tal maneira a apresentar uma aparente normalidade. Que aquilo é realmente normal, a coisa dos nossos tempos, sinais dos tempos, e pronto, e assim as coisas estão sendo repetidas. Porque aquilo que vai sendo repetido, aquilo que vai sendo reproduzido, insistente, continuamente, vai adquirindo ares de normalidade. Mas é bom sempre lembrar que nem sempre aquilo que é normal é normativo. Nem sempre aquilo que é normal do ponto de vista da prática, da cultura, dos costumes sociais, é necessariamente a vontade e o desejo de Deus. É sempre bom lembrar isto. Mas o apóstolo Paulo já fazia um alerta. Paulo escrevendo há 2000 anos atrás, ele escreveu a Timóteo. E disse: Timóteo, sabe, porém, os últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens, os seres humanos serão egoístas, avarentos, jactanciosos, ou seja, orgulhosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigo dos prazeres do que de Deus. Ou seja, o apóstolo Paulo já estava alertando esta realidade que nós estamos vivendo. Isso não é nenhuma novidade, pelo contrário. Alguém poderia até dizer, na verdade a família sempre esteve sob ataque. Primeira família, Abel e Caim, o irmão matou o irmão, os filhos de Jacó, aliás, os filhos de Isaac, Jacó e Esaú, se pegaram e a coisa só não foi pior, porque a mãe botou um filho para correr, foge daqui e arrumou a mala, a bagagem dele às pressas, mas senão teria acontecido uma tragédia. E ainda outros episódios bíblicos, é claro, mas notadamente o nosso tempo acentua-se essa corrosão, esta erosão de valores, e nós vamos ver por que isso tem acontecido. Agora a pergunta é, por que Deus instituiu a família? Qual o propósito de Deus a instituir a família? Por que Deus inventou esse negócio de família? Será que Deus não poderia ter criado o ser humano? Um ser humano assexuado, um ser humano que pudesse se reproduzir, um ser humano que pudesse sobreviver? Como algumas espécies no mundo animal, existem animais que não necessitam do seu par. Por que Deus não nos criou assim? Todavia, Deus nos criou assim, né? Há um propósito de Deus. E nós lemos nos relatos bíblicos, principalmente os textos que nós lemos. O primeiro deles é a prevenção da solidão. Deus instituiu a família porque Deus nos criou dependentes uns dos outros e nós, via de regra, todos nós precisamos do convívio, do relacionamento. Pouquíssimas pessoas têm vocação para o celibato. É uma vocação, mas é a exceção, não é a regra. Todos nós fomos criados para viver em família. Deus nos criou com carências, Deus nos criou com necessidades, Deus nos criou
de tal maneira que enquanto ser humano que vive isolado, que se isola, que vive apartado dos relacionamentos, nós não conseguimos nos desenvolver, nós não conseguimos florescer como indivíduo, como pessoa, e que o nosso crescimento, e que a nossa fixação, digamos assim, a nossa realização enquanto indivíduos, só acontece de um contexto de relacionamentos. Nós somos seres extremamente carentes. Nós somos seres que necessitamos da interação, de ouvir vozes, de ouvir e ver as pessoas. Nós sentimos necessidade de tocar as pessoas. Nós sentimos necessidade disso. Porque Deus nos fez assim. O ser humano é o bicho mais carente que existe. E Deus instituiu, sobretudo, o casamento, para que no casamento ele encontre realização, para que no casamento ele encontre, que ele possa suprir as necessidades enquanto ser humano e possa encontrar a realização. Por isso que o livro de Eclesiastes diz: melhor serem dois do que sendo um. Porque se um cair, o outro levanta. Se você dorme sozinho, o outro aquece. E se você tem que enfrentar uma dificuldade, uma luta, dois é mais fácil de enfrentar a luta do que enfrentar sozinho. É o que o livro de Eclesiastes está dizendo. Mas Deus criou o casamento, a família também, como parceria na criação. Ou seja, a possibilidade do ser humano participar da criação. Deus nos deu a capacidade reprodutiva, e este é um dom da vida, de gerar vida. Esta possibilidade é uma possibilidade extraordinária. A vida pode ser gerada, pode ser reproduzida, porque Ele deu este dom aos seres humanos. E Ele disse: crescei, multiplicai-vos. Alguns querem encher a terra sozinho. Minha família nós somos 9 irmãos. Meu pai queria encher a terra sozinho, né? Mas hoje as famílias já estão mais moderadas, né? Já estão mais 2 filhos no máximo, às vezes 1 e assim por diante. Mas de alguma maneira é a participação no projeto da criação que Deus nos deu a possibilidade de gerar vida, de transmitir a vida. Isto é um dom precioso. Isto é uma coisa extraordinária, que Deus nos criou e nos dotou com esta possibilidade. Mas Deus também nos instituiu a família para que sejamos parceiros na redenção. E esta história, as famílias foram parceiras. Quando Deus chamou a Noé construiu uma arca para a salvação da família, para a salvação do gênero da humanidade. Quando Deus chamou Abraão, chamou a sua família, chamou a Jacó, a Isaac. Deus chamou pessoas, e essas pessoas foram com a sua família parceiros de Deus na redenção. Mas de um modo especial a família de José e Maria, grandes parceiros de Deus na redenção. Deus podia salvar a humanidade. Deus podia enviar Jesus vindo num disco voador, nascido de alguma maneira extraordinária, sobrenatural. Ele podia enviar Jesus de qualquer outra maneira, mas Deus escolheu um casal, José e Maria, para desta família pudesse ali gerar o Salvador, educar o Salvador, criar o Salvador, alimentar o Salvador, conviver com aquele menino cheio de ideias, cheio de perguntas, inquieto. Deus usou uma família no projeto de redenção. E Deus continuou usando outras famílias e continua usando famílias no seu projeto de redenção. Somos parceiros de Deus no projeto de redenção. Isso é extraordinário. Você saber que Deus não precisa de você, mas Deus resolve usar você, a tua família, a minha família, no seu projeto de levar o Evangelho, de comunicar o Evangelho, de transmitir a vida, não só a vida biológica, mas a vida espiritual.
de gerar vidas para o reino de Deus. Que privilégio extraordinário Deus tem dado à família. Como família nós podemos gerar pessoas para servir a Deus, para serem salvas, resgatadas, edificadas, fortalecidas. Que coisa preciosa, e todos nós que estamos aqui fomos abençoados pelas nossas famílias. Eu nasci num lar cristão. Eu sou filho de um lar cristão. Meus pais me levaram para a igreja, na escola dominical, lá no sítio, no interior do Paraná. E eu dou graças a Deus por isso. Porque eles me educaram, me ensinaram. Na adolescência eu me afastei da igreja, me afastei dos caminhos do Senhor. Mas mesmo assim, longe, em lugares e em situações tenebrosas, aqueles ensinos que eu recebi como família vinham à minha consciência, à minha mente, porque foram inoculados, foram feitos em nome de Jesus. E não somente a minha família, mas a família da fé me ajudou. E Deus usou aquelas memórias, aqueles ensinos de escola dominical, de criança, de cânticos, para dizer: este aí não é o teu lugar, você precisa voltar. A família é parceira de Deus no projeto de redenção. A família colabora, coopera com Deus no seu projeto. Deus tem um grande plano: salvar. Deus tem um grande projeto de redimir. Deus tem um grande projeto de alcançar as outras famílias. E esse projeto continua em pé. E Deus quer usar a família. E essa promessa está presente lá em Abraão, quando ele diz: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Deus está dizendo para Abraão que ainda não tinha uma família completa, era só ele e a dona Sara. Mas Deus: você vai ter um filho, você vai ter uma grande geração, você vai ter uma grande descendência, e em você, Abraão, as famílias da terra serão abençoadas. E você pode dizer: eu faço parte. Você pode ser incluído, porque Deus estava pensando em você aqui em Sorocaba. Eu tenho pessoas para abençoar, tenho famílias para abençoar lá em Sorocaba, Abraão. Eu tenho gente para ser alcançada lá em Sorocaba. Deus estava pensando, usando a família de Abraão, esse grande projeto de redenção que chegou até nós, que nos alcança, e Ele deseja continuar alcançando outras pessoas. Mas a família é parceira também na providência, porque Deus cuida da sua criação. E como é que Deus cuida? O Salmo 40, 17 diz: o Senhor cuida de mim. Como é que Deus cuida de mim? Deus coloca pessoas no teu caminho. Quando você nasceu, você não sabia se alimentar, nenhum de nós sabia se alimentar, que o ser humano é o animal mais indefeso quando nasce. As outras espécies nascem, já saem andando, já saem procurando alimento, já saem batendo asa, já saem se virando. Mas o ser humano é a espécie mais indefesa que existe. Carente. Se deixar ali, morre. Mas Deus colocou uma família, coloca pessoas no teu caminho, e você cuidou de você. Bem ou mal, mas cuidou de você. Você pode ter reclamações da sua família, você até pode ter queixas da sua família, mas se você está vivo é porque alguém cuidou de você. Alguém te deu alimento, alguém te matou a tua sede, alguém trocou tuas fraldas, alguém te deu banho, alguém botou você para dormir, alguém te acalentou, alguém te colocou no colo quando você estava com medo, quando você estava de alguma maneira assustado, assustada. Alguém, Deus colocou alguém na sua vida. Isso é providência de Deus. Isso é providência. Você não nasceu por acaso. Você não está nesse mundo por acaso. Deus tinha um propósito, um plano. Mesmo que a sua história de vida seja conturbada, abençoada, não interessa, Deus tem um plano. Deus tem um propósito. E Deus continua cuidando de você. Deus continua suprindo as tuas necessidades. E a gente precisa ter um coração agradecido a Deus
e as pessoas que Deus tem usado para prover as nossas necessidades. Porque você está aqui hoje, saudável, gordinho, gordinha, feliz, é porque alguém cuidou de você. Alguém batalhou para botar o pão na mesa. Isso é providência de Deus. Alguém batalhou para te dar abrigo, para te dar o mínimo de condições necessárias para a tua sobrevivência. E você deve ter o coração grato a Deus pela sua providência, que usou a tua família, usou pessoas para que você se mantivesse em pé e você está aqui hoje. Isso é bênção de Deus. É parceiro, a família é parceira de Deus. Agora, a pergunta é: como é que nós podemos valorizar a família adequadamente? Como é que podemos, se a família está no projeto de Deus, ela tem os seus percalços, que não tem família perfeita, irmãos. Não tem família perfeita. A família perfeita ainda está por nascer. Todas as famílias têm lutas, dificuldades, percalços, fragilidades, pontos fortes, pontos fracos. Todos os lares, todas as famílias vivem os seus dramas, suas angústias, suas ansiedades. Mas é preciso lembrar que a família é uma criação divina, é uma invenção divina, é uma invenção santa, abençoada. Você nunca pode esquecer disso. Mas como então nós podemos valorizar e nós podemos vivenciar a potencialidade da família? A primeira coisa é que nós precisamos entender o projeto de Deus. Você precisa entender. O projeto de Deus não há acasos. Não há acaso. Você está aqui porque é um propósito de Deus. Você está vivo, viva, porque é um propósito de Deus. Deus tem um propósito para a sua vida. E Deus tem um projeto para a sua família, um projeto para você. Por mais às vezes as situações sejam às vezes angustiantes, desesperadoras, que a gente sinta que não há esperança, que não há perspectiva, que você não tenha mais horizontes, mas é preciso sempre entender que Deus tem um projeto para a família. E nós precisamos entender, introjetar isto no nosso coração, inocular isto. Nós precisamos fortalecer isto na nossa mente, na nossa alma, nas nossas emoções, entender: Deus criou a família e Deus tem um projeto para a família. Você pode não estar entendendo, você pode não estar vendo, você pode não estar desfrutando, você pode não estar visualizando, mas Deus tem um projeto para a família. E nós precisamos entender isto, compreender o projeto de Deus. Mas é preciso, sobre todas as coisas, você ler o manual. Quando você compra um objeto, você compra, sempre vem o manual das instruções. A gente tem preguiça de ler manual, né? A gente tem preguiça de ler bula de remédio, a gente tem preguiça de ler o manual. Uma vez eu ganhei um aparelho eletrônico, era novidade na época, né? E eu, na pressa de instalar, não li, não prestei atenção. Liguei no 220, ele era 110. Frustração, não li o manual. Que frustração, que raiva, quando a gente não lê o manual. Deus, quando criou a família, Ele deu um manual. Ele deu um roteiro. Ele deu as instruções. Ele diz: siga as instruções. Siga, que não tem perigo de dar errado. Ele não disse que não vai ter problemas, mas Ele disse que seria mais fácil se a gente seguir essas instruções. Mas a gente ignora o manual de Deus. Isso acontece desde a época do namoro. A gente resolve antecipar, a gente queima etapas. A gente não segue o manual de Deus. E eu vejo muitos casamentos passando por crises sérias, porque desde o namoro não seguiram o manual de Deus.
lá no livro de Gênesis: deixará o homem o seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão sua carne. Mas na verdade estão se tornando uma só carne antes de deixar pai e mãe. E depois a gente não sabe por que as coisas estão dando errada, mas a gente errou lá no princípio, errou no início. Compromete o edifício todo, porque a gente está errando nos alicerces. Isso pode parecer retrógrado, isso pode parecer fora de moda, mas está no manual. Está no manual. E assim por diante a gente vai fazendo coisas, e a gente vai tomando atitudes, a gente vai assumindo comportamentos, e a gente vai tomando decisões, e lá na frente a gente olha para trás e vê: meu Deus, por que aconteceu isto? A gente não lê o manual. A gente não para estudar o manual, para ver o que Deus nos ensina sobre a vida em família. E há muita coisa que Deus ensina sobre a vida em família. Leia o manual para entender o projeto. Mas outra coisa que eu gostaria de dizer a você nesta noite: valorize a família da fé. Valorize a parceria da igreja. A igreja é uma parceira extraordinária na educação, na instrução, na educação dos seus filhos. Ela é uma parceira extraordinária. Sabe por quê? Porque há coisas que você nunca vai conseguir dizer para os seus filhos, mas na igreja alguém vai dizer. Há coisas que talvez você não consiga falar, transmitir para os seus filhos, mas a igreja é sua parceira. A igreja foi instituída por Deus como suporte, como estrutura de fé, como comunidade de apoio, como fortalecimento dos laços, como lugar de aprendizagem. E quando você, como família, aprende e entende isso como igreja, você valoriza a vida da igreja. E eu fico triste de pais que não trazem os seus filhos para a igreja nem para a escola dominical. É triste. Ele não sabe o que ele está plantando. Deixa os seus filhos fazer o que eles querem. E os pais têm autoridade para dizer: você vai comigo à escola dominical, porque enquanto, como diz lá no Ceará, enquanto você come do meu pirão, você prova do meu cinturão. Já ouviram esse ditado? Enquanto você estiver debaixo da minha responsabilidade, da minha guarda. É verdade que isso não é feito com violência, não é feito com desamor. É verdade que se você fizer isso com violência, o resultado vai ser o oposto. Mas Deus nos dá sabedoria, porque o exemplo arrasta. As palavras podem convencer, mas exemplo de você trazer os seus filhos, porque a igreja é sua parceira. A igreja é sua parceira. E a igreja te ajuda na educação, na construção, na consolidação de valores, na formação de uma personalidade saudável. Porque embora a igreja tenha os seus problemas, nós temos as nossas enfermidades, nós temos os nossos ajustes, ainda assim a igreja é a melhor comunidade para se pertencer e para se fazer parte. Por conta das suas possibilidades, por conta da graça de Deus, por conta da misericórdia de Deus, que nos abençoa. Valorize a igreja, valorize a família da fé. Ela é sua parceira no seu projeto de uma construção saudável dos seus filhos, da sua geração. A formação de pessoas, de cristãos abençoados e saudáveis. E eu gostaria de finalizar usando a expressão de Josué. Em um determinado momento ele reuniu todo o povo de Israel, já ao final da sua caminhada. Ele diz: olha, é o seguinte, vocês precisam decidir. Se vocês querem continuar nessa toada aí, fazendo concessões aos deuses aí da cultura, da região, desse povo, né, do que vocês aprenderam, o que vocês viram aí, ou se vocês querem servir o Senhor, seu Deus. Vocês precisam tomar essa decisão. Decidam, porque é responsabilidade de vocês decidir isto. E Josué disse: agora, uma coisa eu quero dizer para vocês, eu e a minha casa, nós queremos servir ao Senhor.
Esta afirmação de Josué é uma decisão e é uma declaração de esperança. É uma declaração de esperança. Porque você diz assim: eu quero servir ao meu Deus. E eu vou lutar com todas as minhas forças para servir ao meu Deus. Enquanto eu tiver forças, enquanto eu estiver vivo, eu e a minha casa, nós queremos servir ao Senhor. E nós vamos batalhar para isso. Vai ter luta, vai ter dificuldade, vai ter momentos de angústia, vai ter momento que a gente diz que a vaca foi para o brejo, que tudo se perdeu. Mas você diz: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E nós vamos servir ao Senhor. Porque nós temos entendido que a melhor coisa que nós podemos fazer para abençoar nossos filhos e a nossa família é servir ao Senhor. A maneira mais adequada de proteger os nossos filhos é servindo ao Senhor. A melhor maneira de poder guardá-los, preservá-los, é servindo ao Senhor. Esta é uma decisão. É uma declaração, mas é também uma decisão de fé. De fé. E nós tomamos essa decisão de fé, crendo que Deus no tempo certo vai fazer germinar a semente. Eu vivo esse drama. Eu como pai vivo esse drama porque às vezes olho para os meus filhos e vejo circunstâncias e momentos que eles não estão andando conforme os caminhos do Senhor, mas no meu coração eu preciso declarar e eu preciso dizer que no tempo certo Deus vai honrar a nossa fé, Deus vai honrar as promessas, Deus vai honrar a sua palavra, e a semente que foi plantada, ela vai germinar, ela vai florescer. Eu preciso dizer isso. E eu digo isso para Deus. E você precisa dizer isso para Deus, mesmo que os seus filhos hoje não estejam aqui, mesmo que os seus filhos estejam andando por caminhos que talvez você não aprove. Você precisa dizer: eu e minha casa serviremos ao Senhor, e Senhor tem misericórdia. E nós continuamos orando, insistindo pelos nossos filhos, e nós oramos como o salmista, o Salmo 23, bondade e misericórdia me seguirão todos os dias. Bondade é quando os teus acertos, Deus multiplica os teus acertos. Bondade é quando Deus, aquilo que você fez certo, Deus intensifica, Deus maximiza os teus acertos. E misericórdia é quando Deus minimiza os teus erros. Quando nós erramos na educação, quando erramos na medida, quando erramos nas decisões. E eu digo isso para Deus: Senhor, maximiza, aumenta os nossos acertos, mas por favor, Senhor, diminua os meus erros, os nossos erros, porque nós cremos na graça de Deus. Nós cremos na graça de Deus. E assim nós vivemos um dia de cada vez, crendo que Deus vai abençoar a nossa família, e Deus quer usar a tua família, a minha família. E nós precisamos ficar firmes nesse propósito. Amém. Que Deus abençoe. Curva a sua cabeça. Eu quero orar nesse momento.